O tema de estreia do Conexões é a formação de professores. E a entrevistada de hoje é a pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Goiás, professora Sandra Mara Matias Chaves. Olá, professora. Olá, tudo bem? Tudo bem. Antes da gente começar a entrevista com a professora Sandra Mara, a gente traz para você uma matéria especial produzida pelo Conexões sobre a formação de professores. A formação dos professores passou a ser obrigatória em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. Para lecionar na educação infantil ou até o 5º ano do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos um magistério. Já para dar aulas nas outras turmas do ensino fundamental e do ensino médio, é preciso ter formação superior. Segundo o presidente do Conselho Estadual de Educação, José Geraldo de Santana, no estado de Goiás, cerca de 95% dos professores atendem aos requisitos legais. No entanto, para ele, a obrigatoriedade da formação não resolve todos os problemas em relação à carreira profissional do professor e à qualidade do ensino. Digamos que não há diálogo entre a educação básica e a educação superior. O professor é formado, via de regra, para trabalhar na educação básica, mas os dois níveis de ensino, o superior e o básico, não se dialogam. E o professor vai para a sala de aula sem ter o conhecimento adequado da função que vai exercer. Para José Geraldo, é necessário criar um sistema de avaliação dos cursos de licenciatura, principalmente nas faculdades privadas. É preciso que os sistemas de ensino, o sistema federal, que controla todas as instituições particulares, ou que tem todas elas sob a sua jurisdição, faça o controle de qualidade. E não há esse controle de qualidade. São credenciadas e autorizadas a funcionar em instituições que não dispõem da menor condição. Isso pelo Brasil afora, não é só no estado de Goiás. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás ressalta que a formação continuada também é um ponto essencial para os professores. Raramente existe esses cursos da forma que a gente acredita. Quer dizer, o que é isso? A formação continuada em serviço, ela precisa se dar. Então, nós precisamos ter também esse projeto. O secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, também destaca a importância da formação continuada. Ele explica que será lançada uma escola de formação para professores dentro das metas do Pacto pela Educação em Goiás. Nós temos que investir muito na qualificação e, em especial, também valorizar mais esses profissionais. Nós temos que acabar com a figura do professor coitadinho. O professor é um cidadão muito competente, qualificado, que trabalha muito, que tem que ter a sua valorização financeira e social, de fato, ocorrendo por toda a sociedade. A gente conferiu então a matéria especial sobre formação de professores. E agora eu pergunto à professora Sandra Mara, a senhora acha que a obrigatoriedade da formação superior para os professores melhorou a qualidade do ensino no Brasil? Bom, eu acredito que a obrigatoriedade da formação em nível superior para os professores vem contribuir para que realmente todo professor tenha um curso de licenciatura. Nós ainda temos atuando no Brasil, nas escolas públicas especialmente, professores que não são licenciados. E é fundamental que o professor, para atuar em educação básica, tenha uma formação adequada, para que ele possa promover uma formação de qualidade. Eu acredito que essa qualidade ela é conferida por diferentes fatores, né? Pelo fato desse professor cursar uma licenciatura, por condições de trabalho, por salários dignos, por formação continuada, né? Todos esses fatores agregados vão permitir a esse professor ter uma atuação para formar estudantes com uma qualidade cada vez melhor. Bom, e na matéria aí a gente conferiu uma crítica do presidente do Conselho Estadual de Educação, ele afirmando que a formação, por enquanto, seria inadequada, porque aí a formação acadêmica ela estaria um pouco distante da realidade da sala de aula. O que a senhora acha como pró-reitora da UFG? Essa formação ela é mesmo ainda distante da sala de aula? Eu acredito que a preocupação das licenciaturas, aí eu posso falar pela UFG,
é aproximar cada vez mais essa formação da realidade da escola. E essa deve ser uma perspectiva de trabalho na formação de professores. Tanto é que os estágios todos são desenvolvidos nas escolas, com atividades voltadas para as escolas e para a realidade das escolas. É claro que é necessário uma formação mais ampliada que vai para além da escola e da sala de aula, mas o foco realmente deve ser a escola, as diferentes realidades, a comunidade que vai frequentar essa escola, de forma que esse professor tenha condições de lidar com as diferentes demandas dos estudantes das escolas da educação básica. Bom, a gente sente uma falta de professores em algumas áreas específicas, como as ciências exatas. O que a senhora acha que seria preciso fazer para incentivar os alunos, aí, os pré-vestibulandos, os vestibulandos, a optarem pelas licenciaturas? Bom, realmente há uma baixa demanda por algumas licenciaturas, no caso da UFG, especialmente nos campos fora de sede. E essa baixa procura ela pode ser reputada a vários fatores, mas especialmente ao fato de que a profissão de professor ela não é atrativa. E ela não é atrativa fundamentalmente pelos baixos salários, né? É preciso que o professor ele seja realmente valorizado, com um plano de carreira adequados, com salários dignos, com uma formação de qualidade, com formação continuada, que é isso que vai garantir com que o jovem se sinta mobilizado a procurar essa profissão, né? É muito difícil mobilizar alguém para escolher uma profissão se ele não tiver uma perspectiva no exercício dessa profissão no mundo do trabalho. E o que acontece com os professores é exatamente isso, né? Baixos salários, desvalorização profissional, falta de condições de trabalho, tudo isso, todos esses fatores não estimulam a buscar a profissão de professor. Bom, e agora a gente vai fazer aí uma pergunta para a professora Sandra Amara, mas quem vai fazer essa pergunta é a presidente do Sintego, Ieda Leal. Nós queremos muito essa aproximação com a academia. E se a academia tem a disposição também de se aproximar para colaborar, para a gente descobrir uma forma de estar mais próximo. E estar mais próximo para ajudar a educação no estado de Goiás. Bom, então a gente viu aí a pergunta da presidente do Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, Ieda Leal, fazendo a pergunta então à pró-reitora Sandra Amara. A senhora pode responder então para a gente? Com certeza. O objetivo da universidade é promover cada vez mais esse diálogo, né? Nós desenvolvemos diferentes projetos e ações que visam a aproximação com a educação básica e a aproximação com os professores da rede básica de ensino. Então, a universidade está aberta para esse diálogo. É fundamental que nós estabeleçamos esse tipo de relação até para que a universidade possa ter subsídios para os seus cursos de formação de professores, né? Eu acredito que essa interação vai nos trazer elementos para aperfeiçoar os nossos processos formativos. Estamos abertos e para a universidade é um prazer receber os professores aqui, aqueles que foram formados aqui, aqueles que querem fazer cursos de aperfeiçoamento, cursos de pós-graduação e mesmo para outras discussões que visam o aperfeiçoamento dessa profissão e dos processos de formação. Bom, professora, agora a gente vai tratar um pouco sobre a formação de professores. A senhora acredita aí que os cursos de formação oferecidos pelas secretarias municipais e estaduais, eles têm atendido à demanda dos professores por estar sempre atualizados em relação também às novas tecnologias, às novas formas de conhecimento? Bom, eu acredito que a formação continuada de professores ela é fundamental, né? Porque como em qualquer outra profissão, é preciso que o profissional esteja sempre se atualizando. Para o professor, essa exigência é maior ainda, porque ele vai lidar com a formação de crianças, jovens, adolescentes e adultos, que muitos desses chegarão à universidade, né? A expectativa é que o maior número possível chegue à universidade. Para lidar com essa realidade, a formação continuada é fundamental. E a universidade ela tem um papel importante nisso. E ela precisa se aliar às redes de ensino, à rede municipal e à rede estadual de ensino para promover essa formação. Eu acredito que a universidade ela tem condições de ampliar os seus programas, os seus cursos de formação continuada de forma a atender mais ainda as necessidades dos professores que estão já atuando na escola.
E para finalizar, professora, os professores às vezes se sentem pouco motivados, principalmente aqueles que estão na rede pública de ensino. A gente conversando com a presidente do Sintrego, às vezes vê uma certa desmotivação e também o respeito pela profissão do professor tem diminuído. O que a senhora acredita que seja necessário aí para transformar de novo a carreira do professor como um sonho, como era antigamente? Bom, já comentamos um pouco aqui sobre a desvalorização desse profissional, né? O quanto a profissão de professor no país hoje, ela não é reconhecida ou devidamente reconhecida com a importância que ela tem. Se nós formos pensar, não existiriam médicos, engenheiros, advogados, administradores e professores se não fossem os professores de educação básica. É preciso alguém que atue lá na educação infantil, na alfabetização, no ensino fundamental, no ensino médio, para que esse estudante chegue à universidade, para que se torne um profissional que vai atuar nas diferentes áreas da sociedade. Pensando dessa forma, a profissão de professor é a profissão básica e fundamental para um país que quer ser um país desenvolvido como o Brasil. Os professores estão desmotivados porque são exigidos dele cada vez mais competências e habilidades e atividades diferentes na escola. E a realidade que ele encontra é uma realidade muito difícil, que coloca a ele muitos desafios. Então, é fundamental que esse professor tenha melhores condições de trabalho, que ele tenha salários dignos, que ele tenha um plano de carreira, que ele tenha uma formação continuada adequada, para que ele realmente se sinta motivado a exercer essa profissão. Se isso acontecer, com certeza nós teremos mais jovens se interessando pelas licenciaturas, nós teremos uma demanda maior e nós resolveremos problemas de carência de professores, especialmente de química, física, biologia e matemática, no Brasil inteiro, especialmente em muitas regiões no estado de Goiás, né? Então, eu acredito que nós estamos num momento de discussão do Plano Nacional de Educação, que a universidade pode e deve se mobilizar, os professores das diferentes redes e a sociedade como um todo, para que nós tenhamos mais recursos destinados à educação, né? Para que nós alcancemos 10% do PIB destinados à educação, para que dessa forma nós tenhamos condições, né, como país e o próprio estado de Goiás, de investir mais na carreira do professor, na valorização do professor e, consequentemente, para que nós tenhamos condições de ter uma educação pública de melhor qualidade. Tá certo, muito obrigada, pró-reitora. Por nada, espero que fique legal. A gente acabou de conversar então com a pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Goiás, professora Sandra Mara Matias Chaves. E a TV UFG vai continuar aí falando sobre a formação de professores e também outros temas a respeito da licenciatura no Faz o Que Licenciatura, que estreia no dia 5 de outubro, próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. E você que está aí em casa, você pode fazer parte do Conexões e contribuir para os nossos programas. É só dar sugestões de pauta ou também fazer suas perguntas aos entrevistados pelo nosso e-mail ou também pelas redes sociais. Bom, e depois do intervalo, você vai poder conferir uma matéria especial sobre a poetisa goiana Cora Coralina, que faria 122 anos neste ano. Eu aguardo você.